Vamos lá. Bom dia, boa noite, boa tarde pra vocês. Não sei que horário que vocês vão estar escutando esse treco, né? Mas então vamos lá. Eu fiquei de gravar essa explicação pra vocês e vai servir para as duas turmas, tá? Então vamos com calma, né? A primeira coisa que vocês têm que fazer é pegar o enunciado da nossa atividade, porque nós vamos discutir alguns pontos que tem dentro desse enunciado para que vocês não esqueçam de nada, para que vocês tenham atenção com algumas particularidades e conseguir estar estudando, estar tirando dúvidas sempre que for necessário. Lembrando que essa é uma atividade que ela é inerente da nossa disciplina, então quer dizer, muito pouco provável de vocês conseguirem uma outra explicação na internet, tá? O problema maior dessas atividades minhas é que elas são minhas mesmo, né? Então eu não peguei de ninguém, então raramente vocês vão encontrar uma similar, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que pegar é o seguinte: essa é a nossa primeira atividade de orçamento, ela é comum por enquanto, então por isso que eu não exigi postagem de vocês. A partir das demais, as que vierem com nome aqui, eu vou exigir postagem. Então, como essa aqui está fácil, porque ela é todo mundo igual, fica fácil de vocês até estudarem, discutirem os resultados e tirar a dúvida entre vocês. E fora que vocês vão ter a oportunidade de estar utilizando a possibilidade desse vídeo aqui para poder estar tirando essas dúvidas. Vamos lá para o nosso enunciado. Aquela enrolação de sempre do primeiro parágrafo, né? E onde eu informo para vocês, a informação importante desse primeiro parágrafo é que é uma dupla de sócios, de empresários, ou seja, dupla igual a 2, né? Então vocês já sabem que vocês têm 2 sócios. Essa é a primeira informação que vocês vão ter. A segunda informação nesse enunciado é que vocês vão ter que fazer o planejamento dele, né? O planejamento dessa empresa fictícia para poder estar conseguindo resolver a situação. Vamos lá nos pontos a seguir. Primeiro item: os produtos vão ser adquiridos prontos de um fornecedor que oferece qualidade e sabor de maneira uniforme. Está até em vermelho lá na atividade, justamente por conta disso. Por isso que vocês vão estar adquirindo pronto de terceiros, né? Ah, Fernando, mas significa que se eu produzir não vou ter qualidade? Vai, lógico que vai ter. Vocês vão cuidar para que essa qualidade exista, né? E a uniformidade, tudo isso é importante a gente manter. É sempre bom lembrar aqui o seguinte: quando eu produzo alguma coisa, eu tenho que ter, para poder fidelizar o meu cliente, eu tenho que manter essa uniformidade. Então ele tem que ser sempre ciente de que ele vai chegar na minha empresa e a qualquer tempo, a qualquer hora, se ele encontrar aquele produto, ele vai ter sempre as mesmas características, sempre a mesma qualidade, tá? Então vamos lá. O produto é adquirido a R$ 1,90 por bombom e R$ 2,80 por cupcake. Segunda informação que também está em negrito: ambos pagos à vista. Então a gente já sabe que o preço de compra dessa turma é R$ 1,90 e R$ 2,80. Essa informação vai ser útil para poder vocês trabalharem o fluxo de caixa de vocês, os estoques de vocês, o CMV de vocês, consequentemente a DRE e o fluxo de caixa com o resultado, né, acumulado. Segunda informação: para controlar a qualidade, né, essa informação aqui que eu dei uma variada com vocês, né? Eu vou explicar o porquê que eu dei essa variada. Eu coloquei aqui que para poder vocês controlarem a qualidade, que esse é o maior problema de quando você compra alguma coisa de terceiros, ou seja, a compra pronto, né? Você tem que se assegurar dessa qualidade. Então foi quando eu coloquei esse pontozinho aqui. Vocês vão pegar cada bombom e colocar ele numa embalagem específica. Se eu estivesse numa indústria, essa embalagem, como ela não seria facultada, ela seria impositiva, né? Ela deveria ser tratada como custo. Mas aqui, como a gente está numa empresa comercial, eu posso tanto, vamos dizer assim, estocar com a embalagem ou deixar para consumir essa embalagem como despesa.
as duas vão estar da maneira correta, tá? E nessa possibilidade, como eu vou comprar e vender tudo que for listado, meu saldo de estoque vai ser zero. Então tanto faz eu usar como custo como despesa. Vamos convencionar que nós vamos trabalhar como despesa, tá? Então, só para facilitar o entendimento, nós vamos trabalhar a embalagem como despesa, tá? Justamente por causa dessa possibilidade. 10 centavos para o bombom e 20 centavos para o cupcake. Informação em negrito vermelho. Pagas no mês subsequente. Fluxo de caixa. Informação 3. Serão desembolsados para o preparo do ponto o valor de R$ 6.800. E para o registro da empresa, R$ 1.200 que vai ser cobrado à vista. Tudo isso aqui, todos esses 2 pontos aqui desse item 3, tudo pago à vista, tá? Nós vamos ativar esses 6.800 do preparo do ponto, né? Porque vai ser depreciado. E os 1.200 da Constituição, nós vamos julgar direto como despesa no primeiro mês. E vocês vão ver isso lá no enunciado, no decorrer da resolução. Item 4. Em função da necessidade de controle e tal, nós vamos comprar um computador completo com impressora no valor de 4.300 conto. Além disso, nós vamos comprar 6.000 em equipamentos diversos de balcão, seja lá quais eles forem, né? Para ambas as aquisições, depreciação de 20% ao ano, ou seja, nós vamos depreciar em 5 anos. E para fins didáticos, eu uso sempre a depreciação linear, ou seja, todo ano depreciamos o mesmo valor. Depois vocês vão ver que tem um monte de tipo de depreciação, um monte de maneira de calcular a depreciação, e vocês vão adotar a que for mais conveniente para a empresa de vocês, tá? Item 5. Nossa empresa é optante pelo Simples Nacional. Puta merda, essa informação aqui é uma das mais importantes, porque ela vai influenciar tanto na sua folha de pagamento, quanto na sua parte tributária. E aqui eu informo para vocês que nós vamos ter 2 empregados apenas. Informo o salário e informo para vocês os encargos num somatório de 34%. É importante a gente ressaltar que esse 34% ele não é exato, tá? Ele é aproximado. Nessa primeira atividade, para poder facilitar o entendimento, eu vou usar essa informação. E esses 34% foi de uma época em que o FGTS, a multa do FGTS era de 50% e não de 40% como é hoje. Então, como hoje a multa já é menor, vocês vão ter um percentual um pouquinho menor, tá? A grosso modo, nós vamos trabalhar com os 34%. Nas próximas atividades, eu vou pedir que vocês façam o detalhamento. Então, quer dizer, eu já não vou entrar com percentual fixo de encargos aqui. Vocês vão ter que calcular. O fato de ser optante pelo Simples é importante para a gente saber o seguinte. Simples, anexos 1, 2, 3 e 5, eu não tenho despesa com contribuição patronal previdenciária. Então, a única coisa que acontece nas empresas desses anexos é que eu desconto o INSS e repasso para o governo. Então a empresa se torna um fiel depositário dessa contribuição para o INSS, tá? Então não é despesa dela. Por isso que os empresários ficam doidos para ir para o Simples Nacional, porque essa despesa ela tem um peso significativo na folha de pagamento das empresas. Se você pegar a contribuição patronal de 20%, mais terceiros, mais RAT, ajustado pelo FAP, você pode ter mais de 30%. Ou seja, para cada real que eu pagar de salário, eu vou ter 30 centavos de previdência. E isso é grande. Uma folha de pagamento, então, de 100 mil, eu tenho 30 mil de despesa previdenciária que é da empresa. Por isso que a turma fica doida para ir para o Simples Nacional, tá? É uma pancada que ele escapole dela. Anexo 1, comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3, serviço. Anexo 5, serviço. As do anexo 4 são tratadas de maneira diferente, porque são específicas para a seção de mão de obra. Então, nesse anexo 4, existe a figura da contribuição previdenciária patronal. Vocês vão tratar isso lá na contabilidade tributária, quando vocês aprenderem o Simples. Por enquanto eu vou informando para vocês que existe, vou mostrando como é que é feito o cálculo, tá? E a gente vai trabalhando isso aqui.
Item 6. As vendas são sempre recebidas em 30 e 60. Não, desculpa, à vista e 30, né? Meio a meio. Então eu vendo 10 mil, recebo 5 mil à vista, os outros 5 mil vou receber no mês subsequente, a título de exemplo. Item 7. Capital de giro de 80 mil. Ou seja, esse é o dinheiro que nós temos para poder começar a movimentar essa empresa e fazer as movimentações. Isso vai estar relacionado aonde? Lá no patrimônio líquido. Não podemos nos esquecer disso. E vai ser o nosso saldo inicial do fluxo de caixa. O outro item que eu informo, que é o item 8, que o nosso empreendimento vai se iniciar no dia 1º de 10, outubro. Né? 1º do 10 é outubro. E eu trago outras informações. O preço de venda do cupcake e o preço de venda do bombom, R$ 7,00 e R$ 3,70 respectivamente. E uma série de gastos que são normais e mensais, né? Gastos ou despesas. Aí eu venho com o Prolabore, aluguel, energia elétrica, água, IPTU, contador, as despesas comerciais fixas, que aqui eu considerei ela fixa como propaganda, seguro da loja, internet, vigilância, informo também a depreciação e informo a alíquota do Simples Nacional. Lembrando que eu espero que você esteja escutando direitinho. Meu nariz entupiu agora, resolveu entupir essa noite e tá lascado, tá? Então eu tô meio fanhoso. Eu vou tentar falar devagar, mas vocês podem ir voltando na gravação depois e ajustar a velocidade de reprodução para melhorar a dicção. Outra coisa que eu tenho que comentar é que eu tô com um fonezinho bem improvisado, né? Então limpem os ouvidos para poder escutar direitinho. Os impostos aqui, eu estou trabalhando de maneira grosseira o imposto direto sobre a receita bruta. E no Simples Nacional não é assim que funciona mais, tá? No Simples Nacional a gente trabalha com a alíquota nominal e com a alíquota efetiva. Aqui eu estou fazendo uma maneira didática para vocês saberem e conseguirem apurar. Beleza? Então, a Fernanda ensinou desse jeito pra gente e tá errado. Não, eu estou explicando que nós estamos fazendo um ajuste para poder trabalhar de maneira didática. Depois vocês vão aprender, vocês vão tirar isso de letra. Informação importante no final desse quadro: todas essas despesas ou gastos vão ocorrer sempre no mês subsequente. Então, despesa de outubro eu vou pagar em novembro, de novembro pagar em dezembro, de dezembro eu não vou pagar no ano, vou jogar para o balanço patrimonial como minha obrigação, tá? Próximo item, a gente tem as projeções de vendas dos bombons e dos cupcakes por mês. Isso vai ser a primeira informação nossa a nível de receita, né? Depois que a gente fizer o quadro do investimento e ver quanto que vai depreciar por mês, aí a gente vai fazer uso dessa informação aqui da projeção de venda. E a gente vai então começar a resolver essa atividade. Beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência. Primeiro quadro que eu trago para vocês é o quadro do investimento inicial, que é esse que está na nossa telinha. Deixa eu dar uma ampliada nesse camarada, nessa hora, no pleno domingo, resolvendo a atividade. Não é hora de fazer exame de vista. Então vamos lá. Aqui já está igualzinho o que está no enunciado de vocês. Investimento inicial. Botei aqui aqueles itens que eu listei para vocês. Já está tudo aqui. Vocês já viram que eu deixo ele aqui e vou pintando à medida que a gente vai precisando, né? Para poder ficar muito mais fácil para mim. É uma meleca. Peguei errado. Automático. Isso. Tem aqui 6.800 do preparo do ponto, os 4.300 da impressora e do computador, 6.000 de móveis e utensílios, vai totalizar 17.100. Essa turma um bocado eu vou ativar o imobilizado, né? A realidade em itens diferentes, e vou ter que fazer o cálculo da depreciação. O mais importante para mim é que eu encontre a depreciação mensal. Como é uma empresa comercial, não carece a separação de depreciação da parte produtiva e da parte comercial, porque toda essa depreciação vai ser lançada como despesa, apesar de eu ter separado, né? Então eu peguei aqui, olha, o total do nosso gasto, peguei o que foi a depreciação de máquinas e equipamentos, né? Que eu peguei esse aqui, ó, esse item aqui, e dividi por 60, aliás, desculpa, por 5.
Dividir por 5. Eu falei que dura 20% ao ano, então 5 anos que é a durabilidade dela. Peguei a mesma coisa, depreciação do ponto e da construção, e fiz a depreciação dela da mesma maneira. A depreciação total é o somatório dessa turma toda, tá bom? Então eu vou dividir isso depois por 12 e vou encontrar os 285. Isso aqui, essa informação é que eu vou estar utilizando para poder jogar lá na nosso balanço e na nossa DRE. Então, olha, vai para a DRE, tá bom? Vamos lá para o segundo quadro. O segundo quadro é o orçamento de vendas, e onde a gente vai entrar com aquelas quantidades que está lá no nosso enunciado. Orçamento de vendas, que está aqui aumentando, e aqui eu já encontro direto também a minha receita, tá? Já vou encontrar direto a nossa receita para poder a gente já levar para o quadro da resolução. Então tem aqui bombom e o cupcake e o preço de venda de cada um deles, tá? Então nós vamos fazer isso. Nós já sabemos a quantidade vezes a receita. Nós vamos ter então a receita de cada produto e também a receita total do nosso período, tá? Então olha, 4.500 vezes 3,70, 4.700 vezes 3,70, 4.900 vezes 3,70. Soma tudo, 52.170, que vai ser a nossa receita total de venda de bombom. A receita de cupcake é a mesma situação. Eu tenho lá na informação do meu enunciado, tenho o preço de venda, um pelo outro, e vou encontrar o valor da minha receita mensal e, consequentemente, trimestral. Lembrando o orçamento. O orçamento é o seguinte: é onde que eu quero chegar na minha empresa. Onde que eu quero chegar é isso aqui. Quero chegar nessas receitas. E logo em seguida eu vou perguntar o que que eu tenho que fazer para chegar nessas receitas, né? Que é agora que a gente vai entrar nesse mérito. Vamos continuar então na sequência. Se eu quero vender isso, eu tenho que poder comprar, eu tenho que ter a possibilidade da compra. E é onde a gente vai para o próximo item, que é o orçamento de compras. Vamos dar uma aumentada nesse treco também. Aqui, olha, esse eu esqueci de zerar, né? É de limpar, não tem problema não. Meu estoque inicial é 0. E se eu falei que eu quero vender 4.500 bombons e não trabalho com estoque final, né, de algum produto, eu vendo sempre aquilo que eu compro, ou eu compro sempre aquilo que eu vendo, eu vou ter essa situação. Meu estoque 0, quero vender 4.500, significa então, deixa eu já que eu lasquei item todo nesse aqui, deixa eu pôr tudo colorido de uma vez, que aí fica mais fácil. E o raio do nariz entupido, é uma meleca, viu? Na realidade ele está entupido, é por conta de meleca mesmo. Então olha, estoque inicial 0, vou vender 4.500, tenho que comprar 4.500 para terminar com 0. Fiz isso para todos os três. Fernando, mas para que eu tenho que fazer isso? Porque quando você tiver algum resíduo de estoque, ou então quando eu virar para vocês e falar, olha, vocês têm que ter uma margem de segurança em função do tempo de ressuprimento de tantas unidades mês, ou de tantos por cento da sua receita projetada, então você vai trabalhar de maneira diferente. Apesar do quadro ser o mesmo, a fórmula é que vai estar ajustada. Então eu já identifiquei o quanto que eu tenho que comprar. Isso aqui para mim aqui é importante, olha. Quanto que eu tenho que comprar de cada produto para poder ter aquela nossa receita. Vou dar uma tintada nesse bichinho, vou pintar de amarelinho. Eu gosto muito do amarelinho, que ele é visível. E mesmo o cegueta igual eu, ele enxerga até debaixo d'água. Então, para poder vender, eu tenho que comprar. Beleza. Vamos transformar isso aqui, então, em valor. Já que eu tenho que comprar, eu tenho que ver quanto que eu tenho que ter de disponibilidade de valor para poder fechar a nossa coisa. Encontrei, então, o valor por item e para cada um deles. E só lembrando que nós temos condições específicas de pagamento. Isso aí vai ser importante, porque vai representar para o nosso fluxo e para a nossa DRE. Tá bom? Vai impactar no balanço? Vai, lógico que vai. Afetou o fluxo e afetou o lucro, vai estar impactando no balanço. Então a gente não pode esquecer desse detalhe. Próximo item nosso é a parte de
orçamento de mão de obra, que é aquela parte que nós discutimos dentro de sala de aula, que eu já falei aqui no início da atividade, né, o impacto dela no Simples Nacional. E vamos fazer esse cálculozinho aqui. Essa primeira foi muito simples, né? Eu tenho esse quadrinho padrão, você pode ajustar para um outro quadro padrão, não tem problema. Quando é atividade assim, a gente trabalha de maneira uniforme para facilitar a minha vida, porque senão eu vou ter que sair procurando onde que esse indivíduo fez esse cálculo, cadê a memória de cálculo dele, deixa eu ver se está certo, né? Então fica até difícil de tentar ajudar vocês quando vocês variam o quadro. Então, o mais importante é tentar trabalhar dentro desse molde de quadro para a gente conseguir facilidade na informação. Vamos lá, vamos dar uma tintada nele, né? Vamos colocar cor. Isso, esse é o nosso quadro. Eu tenho aqui 2 funcionários, o valor do salário, quantidade de salário, está aqui. Informei para vocês algumas coisas que a gente tinha que colocar. Não lembro onde é que estava, não, mas deixa eu ver onde é que eu pus essa informação do Vale Transporte. Ah, tá lá. Tá lá no item 5, tá? No item 5 tá lá, R$ 75 de plano de saúde e seguro. O Vale Transporte é aquela polêmica que eu discuti com vocês em sala. É difícil de você mensurar quanto que você vai gastar de Vale Transporte, porque numa região igual essa, conurbada, né, na região do Vale do Aço, você pode sair lá da ponta de Timóteo e tem que parar lá na outra ponta de Patinga, Santana do Paraíso. Isso vai demandar uma quantidade de passagens e um valor de despesa para vocês. É difícil de você mensurar. E você não tem como falar, olha, eu só vou dar o Vale Transporte para o fulano se morar nesse tal lugar. Não, você não pode, legalmente você não pode fazer isso. Então eu já nem aconselho. O ideal é que você estime numa média do seu histórico. Olha, a maioria dos meus funcionários pega uma passagem só. Beleza, então eu vou trabalhar com esse valor aqui médio de Vale Transporte. Ah, meus funcionários eles são bem variados. Tentem estimar pelo menos o pior cenário para determinar o custo. Determinando um custo pelo pior cenário, significa que se esse pior cenário acontecer, se realizar, você já sabia dele, né? Você não tem que brigar com ninguém. Então não é avisar, ah, mas eu não sabia disso. Não, sabia, bicho, mas você tem que estar avisado, tá bom? Sempre a gente tem que lembrar que filho feio não tem pai. Então sempre procurem deixar o seu cliente ciente das possibilidades, principalmente das possibilidades negativas. Gente, deixa eu só levantar aqui, pegar um cigarro e ver se o meu nariz entope. É questão de segundos, tá? Alguns de vocês podem virar e falar assim, mas a praga do gordo já é alérgico, ainda fica com o nariz entupido e ainda fuma. A gente vai equilibrando do jeito que a gente pode. Então quando o nariz entope muito, eu tenho que dar uma caminhada para ele poder abrir de novo aqui. Porque a alergia com esse tempo seco nosso e com essa pouca quantidade de fumaça que está tendo no Vale do Aço, fica tudo lascado, né? Então, nós não temos jeito, nós moramos aqui mesmo. Vai equilibrando do jeito que a gente pode e como a gente consegue. Encontramos então o total. Observem que aqui é só multiplicação. 2 vezes tanto, 2 vezes deu tanto, 2 vezes deu tanto, somos tudo, deu tanto. Desculpa, aqui os encargos, somos tudo, enquanto os encargos, né, do salário, tá aqui, encontrei o meu custo total da mão de obra. O Prolabore, aqui é a quantidade de sócios. Vamos dar uma mesclada aqui para ficar mais bonitinho. Bom, né? Aí vamos centralizar à esquerda. Centralizar não, alinhar à esquerda, né? Centralizar é no centro, né? O gordoreia. Então, vamos lá. A quantidade de sócios, vezes o Prolabore de cada sócio, que vai dar ali os 3.200. Ocorre o seguinte, Fernando, por que encargo está em branco na parte do Prolabore?
Porque não existe dentro do Simples Nacional anexos 1, 2, 3 e 5 despesa com contribuição previdenciária parte empresa. O que ocorre é que eu vou descontar do sócio 11% e vou passar para o INSS. Mas eu estou descontando do sócio, não é a despesa da empresa. Entenderam? Por isso que aqui ela não aparece. E explica mais uma vez por que o empresariado é tarado com a praga do Simples Nacional. Encontramos o nosso custo da mão de obra. Nós já temos como então listar as despesas. Aqui são aquelas explicações que eu fiz para vocês no quadro. Um salário de 1.595, eu tenho direito, quando eu trabalho 30 dias, a um dozeavo de férias. Um terço de férias. Um dozeavo de 13º. Encontrei o total 1, né, que isso aqui vai me servir como base para o FGTS. Multipliquei por 8%, encontrei o FGTS. E aqui eu tenho aquela situação. A multa antigamente era de 50% e hoje a multa é de 40%. Vocês vão observar que aqui, ó, ele vai mudar, tá bom? Então, 40%. Olha lá. Que vira, ao invés de 34%, vira 32,8%. Se eu mantiver os 50%, ele vai ficar próximo dos 34%. Aqui eu trouxe para vocês a decomposição de como é a nossa despesa previdenciária dentro da empresa. Então, se vocês observarem, vocês vão ver que é uma porrada, tá? Então, se eu pegar aqui e fizer a soma, eu posso chegar a ter, olhem aqui embaixo, 33,60% de encargos previdenciários dentro da minha empresa. Isso me faz querer correr da praga do Simples Nacional. Fizemos esse cálculo, eu tenho que compartilhar para vocês com a nossa despesa comercial. E nós vamos seguir. Deixa eu abrir na outra tela aqui para poder... Quando eu falo na outra tela é porque vocês não vão ver o que eu vou estar abrindo, tá bom? O que nós vamos ter de despesa. E vocês vão observar que essa despesa comercial, né? Aqui essa despesa comercial, ela está na realidade restrita à parte variável, que é o simples, e à parte fixa, que é a propaganda. Quando eu mando mostrar tudo, vamos lá. Eu tenho então no mês de outubro 32.750, que eu já calculei lá atrás. Vamos dar uma aumentada, vamos, né? Aumentar o máximo que a gente puder aqui para ficar dentro da tela. E olha, isso aqui eu já calculei lá naquele orçamento de vendas, né? O quanto que eu vou vender de cada mês. Expliquei que o nosso simples está sendo feito um cálculo de maneira simplista. E vocês já sabem que normalmente ele não é, ele não é dessa maneira, tá? Tem uma mecânica específica para poder estar sendo feito esse cálculo. E o simples, ele varia em função da sua receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores. Mas aqui a gente vai didaticamente usar esses 4% como nossa despesa do Simples Nacional. Vou então pegar minha receita vezes os 4% e encontrei esse valor. Lembrando que, como eu falei que nós vamos condicionar a embalagem como uma despesa comercial, ela vai ser uma despesa comercial variável, porque vai variar em função da minha receita. Se eu vender mais, eu vou gastar mais. Se eu vender menos, eu vou gastar menos. Então, esse fato dessa variação, ela me faz com que a característica dela seja uma despesa variável. Fernando, significa que para ser uma despesa fixa, ela não pode mudar de valor? Ela não pode mudar de valor relativo, né? Então, por exemplo, aqui o simples é uma despesa variável porque ele é em percentual da receita. Aqui a embalagem ele é variável justamente por conta disso. Deixa eu ficar em pé para poder conseguir respirar e falar com vocês. Ele vai variar em função da quantidade que eu estiver vendendo. Multipliquei tudo. Aqui eu fiz o cálculo dos 4%. Vou sentar de novo porque senão eu não enxergo o que eu estou fazendo. Fiz o cálculo dos 4%. Encontrei aqui a nossa despesa com imposto. Beleza. Fiz o cálculo das quantidades, vezes o custo da cada embalagem, encontrei a quantidade de valor, a quantidade de moeda que eu vou precisar para comprar essas embalagens por mês. Totalizei imposto mais as embalagens, é a nossa despesa variável. Somei com a nossa propaganda, que está aqui, e encontrei então a nossa despesa total comercial, né, fixa e variável, que está aqui. Vamos para a despesa administrativa então agora. Nossa despesa administrativa, vou dar uma formatada bonitinha aqui. Ali, que
fica tudo bonitinho. Vamos tintar tudo aqui? Bom, tudo na cor automática. Isso. Então aqui eu já tenho. Deixa eu dar uma formatada aqui, ele ficou esquisito, né? Ele tá com uma formatação esquisita ali. Só para poder ficar menos lascado. Aí, ó, todo mundo com a mesma formatação. Agora ficou fino. Vamos aumentar essa coisa aqui para poder vocês enxergarem. Senão nada adianta eu estar fazendo essa gravação e vocês não conseguirem enxergar. Aí, ó, fino. Os meses e os itens, os valores de cada uma. Fernando, eu tenho que saber como é que ela foi paga? Não, aqui nós estamos tratando de despesa. Despesa, a finalidade dela básica é atender a nossa DRE. Vai atender o fluxo de caixa de lambuja, tá? Mas despesa e custo, eu trabalho sempre pelo regime de competência. Ocorreu naquele mês, ela é independente de ser paga ou não. Naquele mês ela é do mês que ela ocorreu. Então eu tenho todos os meses aqui. Listei tudo, somei tudo, está aqui. Lembrando que eu falei que a Constituição iria entrar no primeiro mês, então ela está aqui. A depreciação, ela está listada aqui, porque essa é a despesa que vai para a DRE. Eu coloquei ela aqui, olha. Essa é a despesa que vai para a DRE. A despesa com o registro do fluxo de caixa, eu tiro a depreciação, porque depreciação é o que a gente chama de movimentação econômica. Ou seja, ela afeta o meu lucro, mas não afeta o meu caixa, porque não há a efetiva saída de dinheiro para poder cobrir isso aí. Então eu lanço, porque é uma redutora, para pagar menos imposto, se for o caso de uma empresa que paga pelo lucro real. E eu tenho que fazer esses ajustezinhos. Então, como eu lancei ela aqui, minha despesa está com a depreciação. Se eu quiser transportar para o fluxo de caixa, eu tenho que fazer o expurgo dela, tá? Então aqui, ó, eu tenho que trazer pra cá. Olha. E aqui eu vou encontrar o total. Ele está somando, tá, ok. Nós não fizemos isso em sala, mas está feito aqui para vocês entenderem o que acontece. Por que eu estou tirando a minha depreciação aqui? Porque eu somei ela aqui. Só que aqui vai para a DRE, princípio da competência. E aqui vai para o caixa. Depreciação eu não pago. Eu uso para reduzir o meu lucro. Por isso que a gente chama de uma movimentação econômica. Tá bom? Então a gente tem que pensar nisso. Aqui algumas observações, aqui, ó, desembolso com pessoal e as despesas aqui administrativas, menos pessoal. Isso aqui é só para efeito de cálculo, para levar para alguns pontos da resolução. Se você não quiser preocupar com isso aqui, não tem problema, que lá na hora que ela ocorrer, eu vou estar detalhando com vocês. Tranquilo? Então, o principal da gente entender é justamente isso aqui. Próximo item é o nosso custo médio. Isso aqui é show de bola, tá? Show de bola que você tem que entender na marra. Então nós vamos fazer o custo médio do bombom e do cupcake. Aqui eu já estou mostrando para vocês do bombom. Lembrando que o meu saldo inicial é 0, né? Então no primeiro mês eu comprei 4.500 unidades, num valor de R$ 1,90 cada uma, que me totalizou isso aqui. Na primeira linha, então, eu vou ter 0, que é o meu saldo anterior, mais a minha compra, que vai me dar a minha compra. Eu tinha 0, que era o meu saldo em moeda anterior, mais o meu 8.500, que vai dar o meu 8.500. Esse termo que está aqui nessa cor de burro fugido, ela nunca ele é pego por aqui, olha. Ele sempre é o resultado deste dividido por este, tá? Sempre é a divisão. Nunca você vai pegar ele lá pelo outro. Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando, então. Deixa eu dar uma pausa aqui para poder desentupir o nariz, tá, gente? Senão fica complicado.
Vamos lá, voltei para vocês. Então, só relembrando, tá? Eu falei uma besteirinha aqui, vou explicar de novo. Esse camarada que está aqui nessa corzinha de burro fugido, ele é o resultado sempre, né? Ele é o resultado sempre da divisão. Vamos fazer a mesma coisa do cupcake. Vamos tintar essa coisa toda de uma vez para poder a gente ganhar tempo. Ups. Página inicial. Automático. Tudo aqui. Então, cupcake. Eu comprei 2.300 ao custo de 2.80, me deu isso aqui. Eu tinha 0 mais 2.300. Tinha 0 mais 6.440, 6.440. Esse resultado aqui é dividido, é o resultado da divisão entre esse sujeito e esse sujeito aqui. Sempre. Encontrei então esses valores e eu vou transportar para cá. Deixei as setinhas aqui para poder estar mostrando para vocês de onde que veio cada um deles, tá? Então, olha, esse camarada aqui é o nosso CMV do bombom em outubro. Esse camarada aqui é o nosso CMV do nosso bombom em novembro. E esse camarada aqui é o de dezembro. E o mesmo vale para o cupcake. CMV de outubro, CMV de novembro, CMV de dezembro. E eles vão ser transportados para o lado de cá. E é onde nós vamos utilizar onde? Na DRE principalmente, né? E na margem bruta, que é o próximo quadro. Então aqui eu vou estar trazendo. Olha, eu trouxe o 8.300, ó, o 8.550 lá de cima, mais o 6.440 daqui de baixo. Trouxe para cá o meu CMV total de outubro, CMV total de novembro, CMV total de dezembro. Próximo quadro nosso é a margem bruta. O que é importante do CMV? O CMV ele vai nos mostrar justamente essa margem. A margem é feito o cálculo de maneira tranquila. É receita menos o nosso CMV. Desculpem, falha técnica aqui. É a nossa receita menos o CMV, que vai dar o percentual. E aqui, como eu cliquei sem querer, é percentual. Ó, aumentar as casas decimais. Beleza? Então, a gente tem essa situação. Receita menos o nosso CMV, que é igual a nossa margem bruta. Essa mocinha aqui, quanto que vale dessa aqui? 54,23%. E a gente tem isso aqui. Aqui está dando uma diferençazinha. Eu vou ter que entender de onde que ela veio. O custo médio é 25. É 25. Esse aqui, 760, 9.310. Aparentemente está ok. Depois eu vou dar uma conferida. Se eu encontrar alguma divergência, eu explico para vocês de onde é que ela veio. Margem bruta, então, vai nos mostrar o quanto que a gente está usando da nossa receita para poder pagar o custo da mercadoria que nós compramos para vender e depois dar a cobertura nas nossas despesas e também para encontrar o nosso lucro, tá? Beleza? Salvando essa bagaça para poder a gente não ter problema, né? E agora a gente vai para o próximo item. O próximo item nosso, ele é o que? Agora é o orçamento de caixa. Nosso orçamento de caixa. Eita, que é chique. Vocês vão observar aqui que nós separamos o caixa. Esse item da receita aqui, ele só é um item para poder me mostrar, tá? Para poder não ter que ficar indo para uma tabela para outra. E para poder vocês também verem. Então, essa receita aqui, eu vou estar sempre trazendo a receita do mês, recebida ou não. Porque ela vai me ser a referência para quê? Para mostrar os recebimentos à vista e os recebimentos a prazo. Vamos lá, vamos tintar isso aí todo aqui. Isso. E aqui eu já inclusive mostro para vocês para onde que eles vão, tá? Lá no dia, na de sala, eu fiz com cores, olha. Então eu vou colocar as cores para poder vocês saberem que o que tá do roxinho, olha lá, olha. Ficou esquisito esse roxinho, né? Vamos pôr um outro roxo aqui. Na hora que a gente escolhe a cor que vai pro vídeo, com a letra dentro, a gente tem que olhar para ver se fica nítido, né? Melhorou um pouquinho, né? Então, olha,
Minha receita de outubro, eu vou receber metade dela à vista, metade dela com 30. Minha receita de novembro, eu vou receber metade dela à vista e metade com 30 dias. Vamos escolher uma outra cor para não confundir. Vamos deixar aquela cor do burro fugido aqui. Ficou esquisito, mas não vou mudar também mais não. A mesma coisa de dezembro, eu vou receber metade dela à vista e a outra metade vai para o nosso balanço patrimonial. Tá? Sempre dessa maneira. Vamos colocar uma cor. Colocar um verdinho esquisito. Isso, olha lá. Verdinho esquisito. Então aqui nós fizemos a distribuição. Essas cores é só para mostrar para vocês. Olha, esse camarada aqui é metade desse camarada aqui. Esse camarada aqui é metade desse camarada aqui. Ou então é um menos o outro, que vai dar o mesmo resultado. Encontrei então os que seriam os totais dos meus recebimentos que estão aqui. Essa parte aqui não entra no nosso fluxo de caixa, mas vão ser valores que vão ser utilizados em outros pontos das nossas demonstrações. Comprar mercadoria, porque ela foi a única coisa que foi comprada à vista, né? Mais a parte da reforma e a parte da Constituição. Então aqui nessa parte eu vou lançar somente aquilo que foi desembolsado. Então a compra da minha mercadoria de outubro é o que? A soma da quanto eu paguei do bombom e do cupcake. Está lá no orçamento de compras que vocês fizeram. Aqui é a parte do enunciado que fala da constituição da empresa. E aqui é a parte da reforma do ponto, que também fala lá no enunciado nosso, para poder a gente estar começando. Somei isso tudo aqui, encontrei o total de pagamento de 22.990. Depois que eu encontrei esse total de receita, total de recebimento à vista, mais o total de pagamento, eu venho aqui para poder fazer as contas do meu resultado de caixa e do meu saldo de caixa final. Eu tinha 80 mil, tive um resultado de caixa de 6.615 negativo, tem o tracinho aqui. Então, como que eu encontrei isso? Total do meu pagamento menos o total do meu recebimento. Este mais este, como ele está negativo, vai diminuir, ok. Esse camarada aqui, saldo final de um mês, ele é o saldo inicial do outro. Vamos entender como é que nós chegamos nesse resultado de caixa do outro mês. Do mesmo jeito que eu fiz o anterior, peguei e vi o que eu paguei de bombom e de cupcake. Essas despesas aqui, são as despesas que nós fizemos no mês de outubro e que nós vamos estar pagando em novembro. Beleza? Mesma coisa aqui. Despesas do mês de novembro que nós vamos estar pagando em dezembro. E aqui é o que sobrou sem pagar, que vai para o balanço patrimonial. Aqui é a nossa mobilização, né? O computador, o equipamento de informática, mais balcão. Como foi pago tudo com 30 e com 60, né? E aconteceu em outubro. Em novembro eu vou pagar a primeira parcela de um e pagar de outro. Está aqui. Se vocês pegarem os valores lá, vai ser exatamente isso aqui. Somei todos os nossos gastos, encontrei isso aqui. Eu tive 33 de receita, eu tive 33.208 de saída. Vou estar encontrando um resultado positivo, pequeno, mas vai estar positivo. Somo com o resultado anterior, ele me mostra o saldo final do meu fluxo de caixa. Esse saldo final passa a ser o inicial do mês seguinte, mais o resultado é igual ao nosso saldo final de caixa. Isso aqui vai para o balanço patrimonial. Então ele é caixa. Deixa eu achar a barra desse teclado aqui. Barra. Balanço patrimonial. Tá? Beleza. Então agora a gente pode ir para a nossa DRE. Na nossa DRE, ao contrário do caixa, né, porque o caixa a gente utiliza por regime de desembolso. A nossa DRE nós vamos trabalhar sempre por regime de competência. E é aí que está a diferença nossa. Eu vou pegar a nossa receita bruta. Aqui eu já faço uso daquele que está no amarelinho, que lá no caixa foi só referencial. Aqui eu já faço uso de tudo. Então eu peguei nossa receita bruta, menos as deduções, que aqui eu só uso o Simples Nacional. Encontrei nossa receita líquida, menos o nosso CMV, que está lá no orçamento de compras. Encontrei o nosso lucro bruto. Vou desembolsar, tirar os valores das competências da despesa administrativa para outubro, novembro e dezembro. E a mesma coisa da comercial, outubro, novembro e dezembro. Aqui eu não preocupo, paguei ou não, independente de eu ter pago ou não, eu preocupo com a incidência. Então é de outubro, é de outubro.
Não paguei, não recebi, azar é meu, né? E vou encontrar o nosso lucro operacional. Então, observe, peguei lá do quadro das despesas administrativas, tá lá calculadinho, bonitinho. Tá nosso quadro da despesa comercial, também calculadinho, bonitinho. Este camarada menos esses dois vai me dar esse lucro. Não tive nem receita ou despesa não operacional, então ele vai se repetir, né? Vou fazer isso todo mês, né? Lembrando dessa situação, o que a gente tem que fazer. Vou encontrar aqui o nosso lucro acumulado. Lucro acumulado é a soma desses 3 meses aqui e que eu vou mandar para o balanço patrimonial lá na aba do patrimônio líquido. Beleza? Gente, eu vou ter que levantar de novo, porque o nariz está insuportável. Então vou dar mais uma pausa, tá? Vou levantar para poder desentupir o nariz e volto para a gente fazer a última bateria dessa atividade. E uma coisa que eu vou combinar com vocês é que logo de manhã, hoje, segunda-feira, eu já vou identificar qual atividade que eu vou dar para vocês para a terça e na quarta. Porque o meu dia já mostra que vai ser puxado hoje. Então eu já vou estar tentando para poder justamente menos uma preocupação para mim. Tranquilo? Deixa eu só dar uma salvada e dar aquela levantada básica e fazer um pause. Vamos lá. Voltando, né? Dei uma caminhada ali fora para ver se desentope essa meleca desse nariz e consegue respirar e falar para vocês de maneira mais tranquila, né? Menos, vamos dizer assim, menos enrolado e mais gratificante. Então aqui, relembrando, encontramos o lucro operacional, nós totalizamos o lucro dos 3 meses, que é o que vai para o nosso balanço patrimonial. Vamos lá, vamos fechar com chave de ouro agora o nosso balanço. Lembrando que o balanço vocês vão ter que sempre fechar. E aqui a gente tem. Já deixei aqui o meu saldo inicial. Lembrando que é sempre partida dobrada. Então, se é partida dobrada, eu tenho aqui no meu caixa os 80 e eu vou ter aqui no meu capital social os outros 80. Partida dobrada, lançado aqui. Beleza. No lucro eu não tenho nada. O saldo total do PL vai ser o meu 80 e o total do meu ativo, do meu passivo, também vai ser os meus 80. Por quê? Porque aqui nessa parte de cima eu não tenho valor nenhum lançado, que é o meu inicial, né? Então, eu não tenho valor lançado, é zero. Olha lá. Por enquanto está ok. Então, eu tenho aqui o total do meu circulante e o total do ativo iguaizinhos. Enquanto estiver dando igual, tá tranquilo. Vamos lá. Primeiro valor que eu vou transportar. Vou transportar o meu valor do caixa banco que eu peguei lá no meu orçamento de caixa. R$ 74.730,20. E eu trouxe aqui do meu orçamento de caixa. Olha, é ele aqui. Então eu já trouxe para lá. Meu segundo valor é esse 18.515. Esse 18.515 também vai vir lá do meu orçamento de caixa, porque é 50% do valor que eu teria que receber em dezembro, que é da minha receita de dezembro. Então vai estar na mesma aba, 18.515. Vou conferir. A ele aqui, 18.515, que é o que falta eu receber ainda da minha venda de dezembro. Não recebi ainda em dezembro, então ele vai para o balanço patrimonial e ele vai estar lá naquela situação. Vou encontrar aqui o meu total. Vou colorir essa porqueira toda, porque se a gente ficar indo e voltando, eu já estou, vamos dizer assim, cansado e com essa porqueira desse nariz me deixando em paz. Uma das coisas que mais me tira do sério, tirando vocês conversando em sala quando eu estou falando, é o meu nariz entupido, tá? Somei um com o outro, encontrei aqui, vou aumentar essa porqueira desse trem. Isso. Saldo final de caixa, mais a minha conta que falta receber de cliente, 93.245. Beleza. Agora vamos para o imobilizado. Aqui eu pus tudo junto, né? Todo bem imobilizado. Tudo que eu gastei. Preparo do ponto, máquina, equipamento. Juntei tudo numa coisa só. E está lançado aqui.
A depreciação nós encontramos o valor dela mensal. E aqui estão os 3 meses, porque justamente eu estou fazendo um balanço patrimonial representando 3 meses de funcionamento da nossa empresa. Outubro, novembro, dezembro. Então eu achei 280 e poucos, vezes 3 está aqui. Um mais o outro, observado que aqui está negativo, é a redutora, vai diminuir. O total do meu balanço patrimonial, por enquanto, está dando R$ 109.490,20. Tranquilo? Vamos lá. Vamos agora para o nosso passivo. Vamos começar do mais óbvio, né? Que é o nosso patrimônio. Vou pegar ele todo aqui. Tintar ele. E vamos pegar o total do meu passivo. Depois a gente pega o total. Os 80 permanece porque eu não fiz nenhuma alteração, nenhum aporte de capital. Não converti reserva em capital integralizado, não fiz nada. Simplesmente somei o meu lucro dos 3 meses e trouxe para cá, tá? Isso lá na DRE está evidenciado. Somei um com outro desse aqui, beleza? Agora vamos ver o que falta para a gente pagar. Quando nós fomos fazendo um orçamento de caixa, eu fui fazendo, já mostrando o que a gente ia. Olha, isso aqui vai para onde? Para o balanço. Então nós vamos trazer justamente os valores que faltam serem pagos para poder a gente estar fazendo o fechamento dele. A gente começa com os impostos. Eu vou pagar. Deixa eu colorir essa porqueira toda. E outra coisa, gente. Hoje minhas costas estão me matando, né? Mas vocês não tem nada com vida ruim de camarada que vai ficando velho, não. Isso é DNA, posição, gordura, com uma soma de fatores. E isso vai complicando a vida da gente. Eu estou aqui em sala, vocês já perceberam que eu tenho ficado com o pescoço bem duro, mas só que tem hora que a gente volta no ataque com força. Vamos lá, vamos ver o que falta pra gente pagar. Isso aqui é o meu imposto de dezembro, que eu não paguei em dezembro, vou pagar em janeiro. Se tudo aquilo que eu vou pagar no mês subsequente ou no próximo período, eu tenho que listar para cá. Então, ó, meu aluguel, minha energia, minha água, meu IPTU, meu contador, a minha propaganda e embalagem, ou seja, minhas despesas comerciais variáveis menos o imposto. Porque se eu colocar a despesa comercial total, o imposto tem que estar, ele vai estar lá. Então, ou se eu colocar a despesa comercial total, eu não posso lançar esse imposto aqui. Beleza? Então eu tenho que lembrar de tirar o imposto na hora de fazer essa segregação. Encontrei então um total de R$ 12.699,80. E eu vou somar com o total do nosso PL. Vamos ver se vai fechar. A maior expectativa da gente nessa hora é fechar. Porque senão a gente vai ter que dar o braço a torcer para vocês. Ah, se até você não conseguiu fechar, Fernando, por que a gente tem que conseguir fechar em 2 aulas e pouco para poder fazer uma prova? Porque vocês vão ter que fechar. Viram aqui? Ativo igual passivo. Significa que nossa atividade foi fechada. Aí o que serve de lição para isso? Mostra pra gente o que a gente vai precisar em qual época, como que a gente vai precisar, como que a gente vai pagar, como que a gente vai obter tudo isso. Tranquilo? Então, essa foi a explicação rápida desse nosso orçamento. Agora para frente vai ser sempre um pouco mais complexo a cada nova atividade. Eu tenho que trazer coisas diferentes para vocês. E aí eu vou estar publicando hoje para poder vocês acordarem amanhã cedo, hoje cedo, né? E estarem com esse material disponível. Na aula de amanhã, na aula de terça-feira e de quarta-feira, eu já vou tentar colocar os materiais disponíveis para vocês no AVA até por volta das 18 horas, tá? De hoje, de segunda-feira. Então, se eu por acaso não colocar para a turma de terça, significa que eu vou ter que morrer e levar impresso, né? Eu ia falar impressado, mas não é não, é impresso. Da turma de quarta, vocês já dançam, porque como vocês são depois da turma de terça, óbvio, né, Fernando? Vocês já vão estar com o material disponível no AVA de vocês. Beleza? Então, um bom início de semana para nós. Terça-feira e quarta-feira a gente se encontra com o pé direito e com todo o gás. Um abração para vocês, camada.